Exercício 12 é um exercício do Enem. Para variar, eles adoram exercício de vestibular que traga IMC. Me irrita profundamente. Esse exercício de controle de massa corporal, não entendo. É algo que eu não gosto muito. Vamos lá. O índice de massa corporal IMC é largamente utilizado há cerca de 200 anos. Mas esse cálculo representa muito mais a corpulência que a adiposidade, uma vez que indivíduos musculosos e obesos podem apresentar o mesmo IMC. Uma nova pesquisa aponta o índice de adiposidade corporal, IAC, como uma alternativa mais fidedigna para quantificar a gordura corporal utilizando a medida do quadril e a altura. A figura a seguir mostra como calcular essas medidas, sabendo que em mulheres a adiposidade considerada normal está entre 19% e 26%. O IMC, ele me dá que é a massa em quilos dividido pela altura em metro. Altura ao quadrado, tá? O IAC, ele me dá que é a circunferência do quadril em centímetros, dividido pela altura, vezes a raiz quadrada da altura, menos 18, altura em metros. Uma jovem com IMC igual a 20 kg por metro quadrado, 100 centímetros de circunferência dos quadris e 60 kg de massa corpórea, resolveu averiguar o seu IAC. Para se enquadrar aos níveis de normalidade de gordura corporal, a atitude adequada que essa jovem deve ter diante da nova medida é... Então vamos lá, o que ela me deu? O IMC. Eu não tenho a altura, ela está querendo o IAC, mas para o IAC eu preciso da altura. Então vamos lá, o IMC que ela tem é 20, que é igual a massa dela 60, sobre altura ao quadrado. Então a minha altura ao quadrado vai ser 60 dividido por 20, 3. A altura vai ser igual a raiz quadrada de 3. Minha altura vai ser igual a 1,7 metros. Se eu achei a altura, eu posso achar o IAC. O IAC vai ser circunferência do quadril, 100, dividido altura, 1,7, vezes a raiz da altura, que é 1,3, menos 18. Gente, aqui vai dar 45,24. Menos 18. Deixa eu colocar aqui em cima, para não ficar confuso. Fazendo essa conta de divisão, eu vou ter 45,24 menos 18. Essa subtração vai dar 27,24%. Qual é o normal? De 19 a 26. Ultrapassou, não ultrapassou? Se ultrapassou, eu vou ter que fazer 27,24 menos 26. Isso vai dar 1,24 que ela precisa diminuir. Então, ela vai ter que reduzir o excesso de gordura em aproximadamente 1%. Alternativa A. Até que não é muito, né? Olimpíada Brasileira de Matemática tem uns exercícios bem legais e muitas vezes envolve lógica também. É o que acontece no exercício 13. Observe as igualdades a seguir. Então, ele me deu essas igualdades. Tá.
a gente tem que começar a ver o que a gente pode ter aí que chame a atenção. Primeiro, 3, 4, 5. Ó, tá aumentando de 1 em 1, mas aqui já não. O que mais que me chama a atenção? Aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 5, aqui eu tenho 12, tenho 13, 24, 25, 40, 41. A diferença entre eles é 1. Vamos ver se isso serve para alguma coisa. Considere a igualdade e, com base nos exemplos anteriores, procure determinar os números naturais x e y. Podemos concluir que x mais y é igual. Vamos ver o que a gente consegue aqui. 17 ao quadrado é igual a y ao quadrado, passa o x para cá, menos. Diferença de 2 quadrados. O que eu sei da diferença de 2 quadrados? Y mais x, y menos x. Pronto, é aqui que vem o que a gente tem que fazer análise. Eu falei para vocês que a única coisa que a gente percebia aqui, esse número e esse, eles são o quê? Nós estamos tendo números o quê? Vamos, gente. Está sendo somado 1. Se está sendo somado 1, a gente tem números consecutivos. Se eles são números consecutivos, o que vai acontecer quando eu fizer y menos x? Se eles são consecutivos, a diferença entre eles é 1. O que sobra aqui? Y mais x igual a 17 ao quadrado. Então, y mais x é igual a 17 vezes 17, 289, que é a alternativa A. É um exercício legal para se resolver, porque envolve não só o cálculo, mas também a análise do que foi dado no exercício. Exercício 14, eu acho que ele é mais ligado a vocês até do que a minha geração, tá? A evolução da informática é impressionante, pois em questão de poucos anos conseguimos evoluir de um disquete que armazenava 720 KB a um HD externo que armazena 4 terabytes. Quando se trata de unidade de armazenamento portátil, sabendo que 1 terabyte equivale a 1000 gigabytes, equivale a 1 milhão de megabytes e equivale a 1 bilhão de kilobytes. Tenso. Aí o que a gente tem? Podemos dizer que a ordem de grandeza da diferença das capacidades do disquete e do HD externo o disquete é 720 KB e o HD externo 4 terabytes. Vamos transformar então para kbytes. Aqui eu já sei, esse é o valor. Então, 4 terabytes vai ser igual a 4 bilhões de kbytes. A diferença, menos 720. Ó, Senhor, isso vai me dar 999 e aqui 280. Transformando isso em notação científica, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3,99 vezes 10 elevado a nona. Cortei todos os números, tá? Aquele monte lá. O que ele quer nisso tudo? Ele pediu a ordem de grandeza. Parou aí. Gente, ordem de grandeza
não é a potência de 10. A ordem de grandeza vocês aprenderam lá atrás no nono ano. Quando o meu número for maior que 3,16, o que acontece com o meu expoente? Eu somo 1 ao expoente. E se for menor que 3,16, eu mantenho o expoente. Então, aqui, qual vai ser a minha ordem de grandeza? Aqui não é 9? Então, a minha ordem de grandeza vai ser igual. Cuidado, tá? 10. Passou de 3,16, então eu vou aumentar 1. Minha ordem de grandeza é 10 elevado a 10. 10 elevado a 10, alternativa B. Então, não é o expoente da potência de 10, tá? Muita gente se confunde. Ordem de grandeza é o expoente da potência de 10, mas eu tenho que tomar cuidado com esse número. Se ele for maior que 3,16, tem que aumentar 1 no expoente. Exercício 15. Uma aproximação para a velocidade da luz é 300 km por segundo. E para a distância da Terra ao Sol é 150 milhões de quilômetros. A distância. Qual é a ordem de grandeza? Ordem de grandeza do tempo em segundos necessário para ir da Terra ao Sol na velocidade da luz. Então, velocidade da luz, 300 km a cada 1 segundo. A distância que a gente tem da Terra ao Sol, 150 milhões. Fazendo a regrinha de 3, x vai ser igual a 150 vezes 10 a sexta, vezes 1, dá isso mesmo, dividido por 300. Quando eu dividir 150 por 300, vai dar meio, vezes 10 a sexta. Aqui eu já vou mudar um pouquinho, vou deixar 5 vezes 10, andei uma casa para a direita, diminui 5 segundos. Então, é esse o tempo que eu vou levar. Só que ele não pediu tempo, ele pediu a ordem de grandeza. Tá, a ordem de grandeza aqui, eu tenho que olhar 10 elevado. Esse número maior que 3,16, então aumenta 1. 10 a sexta. 10 a sexta, alternativa C. Gente, nesse momento que a gente está dando uma parada aí de 20 dias, para dar uma reequilibrada, tá? Vocês, nós, os professores estão precisando reequilibrar algumas coisas. O que eu posso dizer para vocês? Tá tudo muito complicado, tá tudo uma bagunça total, eu sei disso. Eu sei que vocês estão com raiva porque vão ter férias e não vão sair de casa, mas ao mesmo tempo estão com medo de sair de casa. Então, outra vez, é aquela mistura de sentimento. Estão tristes porque vão entrar de férias e não vão poder ver os amigos. Mas pense o seguinte, vão colocar as séries em dia, vão poder jogar videogame, vão poder ler um bom livro. Olha, você não tem tempo de ler, vai ter o tempo de ler um livro, vai dar um tempo de estudar. Então, gente, é com muita calma que eu peço para vocês 20 dias de muita alegria e muito amor, junto a quem vocês amam. E nós vamos passar aí pela fase Dia das Mamães. Quem tiver a mamãe junto, beijo para elas. Se não for presencialmente, que seja ou por oração, tá?
ou que seja por uma mensagem de vídeo, mas que vocês possam curtir aí 20 dias de férias, que sejam dias para a gente se reequilibrar e, se Deus quiser, quando a gente voltar daqui a 20 dias, nós vamos voltar no mundo melhor, pelo menos no nosso país, tá? Saudades de vocês, boas férias, vejo vocês daqui a 20 dias. Saudades, saudades.